Olá, querida família Igreja da Cidade. Que privilégio estar com você no dia de hoje e poder compartilhar um pouco da palavra de Deus nesse estudo de grupos da cidade. Esse é o maior privilégio que nós temos, nos sentar com amigos, famílias, pessoas importantes para nós e compartilharmos do maior tesouro que nós temos, a palavra de Deus. Inclusive, falando sobre isso, eu queria te convidar e te lembrar da festa do amigo que nós teremos já na próxima semana. É um momento extraordinário, um momento muito importante que você pode convidar seus amigos. Inclusive, cada um dos membros do seu grupo pode convidar 3 amigos para estar nesse dia de festividade. E também, na semana de hoje, lembre-se de separar as tarefas do grupo, entre quem vai definir o lanche, talvez uma decoração diferente, talvez um lugar especial. Converse, gere em oração, planeje esse tempo extraordinário de colheita. Eu tenho certeza que vai ser um momento muito especial para o seu grupo, essa festa do amigo. Então não deixe de separar, de orar, de gerar, e que em nome de Jesus seja uma bênção na sua casa, no seu grupo e na vida de todos os seus amigos, que a gente pode compartilhar esse grande tesouro que nós recebemos, que é a palavra de Deus, a melhor coisa das nossas vidas. E sobre isso eu queria compartilhar uma palavra que está no devocional do dia 20, agora, que é obediência passo a passo. A palavra de Deus diz em Gênesis 22, 2. Então, disse Deus: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Esse momento da palavra de Deus é um momento muito delicado. Nós, no primeiro momento, precisamos entender um pouco o que Deus estava pedindo a Abraão. Pessoas desatentas podem imaginar que Deus queria somente o filho de Abraão, mas muito pelo contrário, Deus queria o coração de Abraão. Deus estava confiando e chamando Abraão a confiar. Ele estava convidando Abraão a um outro nível de presença, um outro nível de conhecimento de quem Deus era. E ele faz isso um pedido de cada vez. Uma coisa marcante na história de Abraão é que nós vemos que primeiro Deus o convida para sair da tenda, depois nós vemos que ele convida aqui como para sacrificar Isaque e depois para deixar Isaque. O Senhor sempre tinha uma palavra específica para cada momento em que Abraão estava. As palavras de Deus para Abraão não eram simplesmente genéricas, não eram abertas e que qualquer pessoa faria sentido daquilo, mas eram coisas específicas, especiais e pontuais para Abraão. E em cada estação da vida de Abraão, Deus tinha uma palavra importante e específica. E assim é para cada um de nós. Nós não podemos simplesmente viver das palavras de ontem, e nós não podemos esperar que tudo que um dia fez sentido com aquilo que Deus nos pediu vai continuar no futuro. Nós podemos buscar o pão fresco de Deus todas as vezes. Abraão sempre teve uma palavra de Deus, mas para receber a próxima, primeiro ele obedecia primeiro. Por mesmo que ela não fizesse totalmente sentido, eu tenho certeza que Abraão relutou, lutou e teve muitas dificuldades de conseguir obedecer e seguir com essa jornada. Mas ele confiou. E no momento oportuno, Deus deu a próxima direção perfeita para o momento que eles estavam enfrentando. E assim será na minha e na sua vida. Nós sabemos aquilo que o Senhor espera de nós. E quando nós decidimos obedecer, nós começamos uma jornada de conhecimento, nós começamos uma jornada de intimidade e de confiança em quem Deus é. Então, eu não sei o que o Senhor está te pedindo hoje, talvez você esteja um pouco relutante, mas eu quero te encorajar a dar esse passo de fé. E por mais que hoje possa ainda não fazer 100% de sentido, confie, porque o nosso Deus sabe como será o dia de amanhã e Ele já tem o melhor preparado para nós. Assim como Abraão, ele pode ter tido muitas dúvidas, mas ele foi até o fim com a palavra que Deus deu para ele. E no momento certo, Deus deu para ele uma palavra que era boa, perfeita e agradável. Ele providenciou o cordeiro certo para aquele sacrifício. E naquele altar, naquele dia, não morreu Isaque, mas o coração de Abraão, que não confiava em Deus, foi entregue e ele recebeu um coração novo. Então, esse é o nosso devocional do dia de hoje. Queria encorajar você a fazer esse estudo com o seu grupo e compartilhar a palavra de Deus daquilo que Ele tem falado a vocês. E também hoje, no estudo dessa semana, nós temos o tema O Ferro Afia o Ferro. Um estudo muito propício para o momento da festa do amigo, não é? Nós nos lembramos que nossos amigos, por melhores pessoas que sejam, eles ainda precisam ser afiados. E eles precisam de algo a mais, não simplesmente de autoajuda, não simplesmente de uma motivação, mas eles precisam das palavras de Jesus e experiências com Deus na vida deles.
Então, nós sempre podemos nos encorajar que convidar um amigo para estar presente nesses momentos em que nós compartilhamos a palavra de Deus é muito mais do que tentar motivá-los ou simplesmente fazer uma oferta vazia, mas é oferecê-los para Ele a vida real que nós encontramos em Jesus Cristo. É oferecer para eles viver por algo a mais e algo melhor. É um belo convite, um maravilhoso convite. Você não está fazendo pressão sobre nenhum amigo, você não está tentando empurrar alguma coisa a eles, mas você está fazendo o melhor convite que você poderia fazer, que é que eles conheçam a realidade de quem eles são em Jesus e para que eles possam ser aprimorados sobre essa verdade. E nós vamos ver aqui, à luz das Escrituras, que os melhores amigos não são aqueles que simplesmente são lenientes e permitem que tudo aconteça sem que você fale nada, seja aquela pessoa que se omite, seja aquela pessoa que se apaga para agradar. Esse não é o verdadeiro amigo. O verdadeiro amigo é aquele que se importa o suficiente para dizer, é aquele que se importa o suficiente para falar e se expor com a realidade do Evangelho. E é isso que nós vamos ver no estudo de hoje. A palavra diz em Provérbios 27:17, assim como o ferro afia o ferro, um homem afia o seu companheiro. A palavra de Deus é muito interessante nesse versículo, porque quando nós vemos o ferro afiando o ferro, é uma coisa que causa atrito. Saem faíscas, causa até existe uma quebra do metal para que ele se torne mais afiado e mais útil. E não existe nenhuma ferramenta que em algum momento não precisa ser afiada. Por melhor e mais moderna que seja, e por melhor o tipo de ferro que você possa ter usado para essa ferramenta, em algum momento ela vai precisar ser afiada. Não importa qual faca você tem na sua cozinha, você vai precisar afiá-la novamente. E assim também é para aqueles que trabalham com a terra, com a agricultura, como nós temos o contexto dos dias de Salomão que escreveu. Eles precisavam constantemente afiar os machados, as picaretas, os arados, para que eles pudessem cumprir a sua função de forma plena. E assim também é conosco. Com o passar dos dias, nós nos desgastamos, nós nos cansamos, nós podemos muitas vezes ficar abalados, nós possamos desanimar, e nós acabamos perdendo nosso brilho, nosso corte, às vezes aquela vontade, o brilho no olhar, a primeira paixão, o primeiro amor por Jesus, pela igreja, pelo serviço. E quando esse dia chega, nós precisamos ter amigos próximos a nós, que nós possamos confiar para que eles possam nos afiar, para que a gente possa voltar para o nosso estado original. Ferramentas prontas para serem usadas pelo nosso Senhor Jesus. E é para isso que nós estamos aqui. Então, nesse estudo nós vamos ver que se um dia algum amigo chegar para você e te der algum toque, nós não devemos ter primeiro a opção de nos sentirmos ofendidos. Nós devemos analisar com sabedoria, entender e receber que se aquela pessoa está buscando o nosso melhor, nós devemos ouvir o que ela tem a dizer. E a palavra de Deus é muito clara com essa figura do ferro afia o ferro. Com o passar do tempo, nós podemos nos desgastar e nós teremos dificuldades nesse mundo. Mas, com a presença de bons amigos, nós podemos voltar para a missão, para a utilidade e para o propósito que Deus tem para nós. E para isso, nós precisamos primeiro escolher bem os nossos relacionamentos. A palavra continua a dizer em Provérbios 14, aquele que anda com sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Você já ouviu aquele ditado que diz, diga-me com quem tu andas e eu te direi quem és? Esse ditado pode não ser um versículo bíblico, mas esconde uma verdade interessante. É verdade que as pessoas que estão em volta de nós nos influenciam de alguma forma. E nos influenciam, na verdade, de muitas formas. Quantas vezes você não estava no seu dia a dia e você se reparou falando algo com alguma mania que veio de alguém da sua casa, talvez? Talvez você começou a repetir aquela frase que seu cônjuge sempre fala, ou talvez pegou um hábito parecido com um dos seus filhos. Isso acontece constantemente, porque as pessoas que nos cercam, elas influenciam a nossa vida. Por isso é tão necessário que a gente se cerque de pessoas sábias e pessoas que estão buscando ser mais parecidas com Jesus. Porque quando nós vamos receber algo dessas pessoas, nós vamos também estar nos parecendo mais com Jesus. Assim como Paulo fala. Paulo tinha tanta confiança de que ele estava no caminho de seguir Jesus, que ele dizia para as pessoas que elas poderiam se espelhar nele.
e elas se pareceriam mais com Jesus. Assim devem ser as nossas amizades. Será que nossas amizades, as pessoas que estão em volta de nós, têm nos levado a ser mais parecidos com Jesus? Tem nos levado a buscar experiências reais com Deus? Tem nos levado a jejuar? Tem nos levado a cumprir os propósitos de Deus na nossa vida? E será que nós estamos levando as pessoas que estão em volta de nós para a mesma direção? Como têm sido os nossos relacionamentos? Nós precisamos escolher muito bem as pessoas que terão voz e influência na nossa vida, porque elas vão determinar quem nós seremos no futuro. Então, no dia de hoje, você pode olhar em volta e analisar. Será que você se sentiria feliz de ser mais parecido com as pessoas que estão em volta de você? Talvez isso possa ser um teste para revelar e entendermos se as pessoas que estão em volta de nós são boas influências ou não. E como será que você tem influenciado positivamente as pessoas que estão em volta de você? Será que seus amigos e as pessoas da sua família têm se tornado mais parecidas com Jesus por sua causa? Nós precisamos também, para viver relacionamentos relevantes e sermos afiados, aprimorados a cada dia, nós precisamos aceitar ser afiados. A palavra diz em Provérbios 31 até 32. Quem ouve a repreensão construtiva terá lugar permanente entre os sábios, mas quem recusa a disciplina e faz pouco caso de si mesmo. Mas quem ouve a repreensão obtém entendimento. Olha que versículo poderoso. Quem escuta a crítica construtiva tem lugar permanente entre os sábios. Eu sei que é um desafio escutar as críticas. Muitas vezes na nossa cultura, nós escutamos que nós não devemos escutar nenhum tipo de crítica e ninguém pode falar nada sobre nós ou sobre o nosso caminho porque nós somos aqueles que sabemos o que é melhor para nós. Isso não é 100% verdade pelo que nós vemos nas Escrituras. Existem pessoas que Deus prepara e coloca perto de nós para que elas possam apontar coisas e pontos cegos que nós ainda não vimos, para que elas possam entregar críticas construtivas que nos ajudam a construir algo e chegar a algum lugar. E nós precisamos encontrar essas pessoas e dar voz a elas. Precisamos aceitar sermos afiados. A cada crítica que nós recebemos, nós temos uma oportunidade. Nós podemos escolher entre nos recebermos uma ofensa, nos sentirmos criticarmos e nos fecharmos, ou nós podemos avaliar e entender de que lugar essa crítica veio. Será que ela veio de um lugar de alguém que realmente se importa e quer me ajudar? Se sim, provavelmente eu preciso ouvi-la e entender que caminho meu eu posso melhorar e tornar um pouco mais parecido com Jesus. É um desafio muitas vezes, porque o nosso coração é emocional e a gente quer lidar com a nossa justiça e a nossa forma de fazer as coisas. Mas Jesus nos chamou para um caminho ainda maior. Um caminho em que nós não sabemos de tudo, nós temos que admitir que nós podemos aprender, nós temos que admitir que para ser mais sábios, nós precisamos aprender com aqueles que sabem um pouco mais, aqueles que estão um pouco adiante, ou aqueles que têm uma perspectiva diferente daquela que nós já temos. A sabedoria vive não no falar, mas no ouvir. E nós também precisamos ser amigos fiéis. A palavra diz em Provérbios 27:10, não abandone seu amigo nem o amigo de seu pai. Quando for atingido pela adversidade, não vá para a casa do seu irmão. Melhor é o vizinho próximo do que o irmão distante. Essa palavra também desafia o nosso coração. Muitas vezes nós achamos que família é tudo e será o único laço que estará lá por nós. Mas a palavra de Deus diz que terão amigos mais chegados do que irmãos. E eu vou te dizer que além de procurar essas pessoas, você deve ser essas pessoas na vida das pessoas que estão ao redor de você. Você deve ser esse amigo fiel, que é amigo na adversidade, que dá abrigo, que abençoa, que ajuda, mesmo sem receber nenhuma recompensa por isso, ou até mesmo sem ser totalmente apreciado por tudo aquilo que você faz. Mas a palavra de Deus nos diz que nós não devemos abandonar nossos amigos, nem mesmo os amigos dos nossos pais. Ou isso está dizendo, não só aquelas pessoas que são importantes para nós, mas aquelas pessoas que também são importantes para o nosso convívio, para a nossa família. Nós podemos, devemos e temos a oportunidade de ajudar essas pessoas e mostrarmos um pouco de como Jesus é através disso. Afinal, Jesus sempre foi essa pessoa que não abandona, que é fiel, que procura ajudar, mesmo quando ele não vai ganhar nada por isso, e que sempre sai do seu caminho para abençoar.
Seguindo esse molde e essa pessoa que Jesus foi, nós também podemos nos aprimorar e sermos essa pessoa em todas as pessoas que estão em volta de nós. Nós podemos ser esse amigo fiel. E nós não devemos valorizar somente a nossa família, mas a Bíblia é muito clara. Melhor é o vizinho próximo do que o irmão distante. Existem pessoas que Deus colocou na sua vida e elas podem ser importantes, são chave, são pessoas que vão te ajudar no momento da adversidade. Mas se você não puder reconhecer essas pessoas e não valorizar, no dia mal, infelizmente você pode se ver sozinho. Então, reconheça as pessoas que Deus tem colocado ao redor de você, abençoe, ore por elas, esteja junto no momento de adversidade e você verá que no momento que o seu dia chegar, essas pessoas ainda estarão lá por você. E eu quero te dizer que se talvez você está no momento de adversidade, esse ambiente de grupo da cidade é o lugar ideal para você encontrar esses amigos fiéis que não vão dar as costas no momento da adversidade. Se nós só nos aproximamos de pessoas quando nós precisamos de algo, não vamos estar surpresos quando a nossa necessidade elas também não estiverem lá por nós. Porque se nós olhamos para as pessoas como ferramentas, infelizmente, nós também estaremos nos colocando como ferramentas nas vidas das pessoas. Então, se afaste dessa realidade. A vida cristã não é sobre utilitarismo, é sobre família verdadeira. Como nós dizemos aqui, família e igreja da cidade. É sobre abençoar, é sobre estar próximo, é sobre se importar, é sobre ser uma pessoa fiel e refletir o caráter de Jesus. Jamais sobre usar as pessoas somente quando nós precisamos. Que a gente nunca seja dessa forma. E eu queria terminar deixando o versículo de Eclesiastes 4, de 9 e 10. É melhor ter companhia do que estar sozinho, pois maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudar a levantar-se, mas pobre do homem, que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Você tem investido nos seus relacionamentos? Tem aceitado a correção, ao invés de se isolar acreditando que você sabe de tudo? Se esse for o caso, como a palavra diz, melhor é o trabalho de duas pessoas. Você terá bons amigos. Quando você cair, alguém estará lá para te ajudar a se levantar. Essa é a promessa que o Senhor tem para nós e é os relacionamentos saudáveis que Ele separou para aqueles que decidem viver as verdades bíblicas. É verdade que é um desafio muito grande, nós sermos afiados constantemente. Mas é melhor nós vivermos com alguém que nos desafia a crescer, nos impulsiona para melhor e fala a verdade, do que alguém que simplesmente mente para que a gente se sinta melhor. Esse tipo de pessoa pode ser confortável, mas não nos levará a sermos mais parecidos com Jesus. Então escolha bem pessoas verdadeiras, pessoas que se importam e amigos fiéis para estarem ao seu redor. E além disso, escolha ser esse tipo de amigo para as pessoas que estão em volta de você. Nunca escolha mentir para ficar bem no relacionamento, mas diga a verdade em Jesus para as pessoas que estão em volta de você. Queria também te convidar a orar intencionalmente pela festa do amigo. Convidar 3 amigos e cadastrá-los no link no final desse estudo. E também quero te indicar que você pode ler o livro Ame Como Se Nunca Tivesse Sido Ferido. Ele está disponível na loja Inspire e é uma leitura extremamente abençoada que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Vamos orar? Jesus, muito obrigado por cada pessoa que está aqui. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos convida a sermos amigos como o Senhor foi. Obrigado porque o Senhor é fiel e nos leva a crescer. Que nós possamos receber esse crescimento das pessoas que estão em volta de nós e possamos proporcionar esse crescimento também. Que o Senhor nos abençoe a sermos amigos fiéis e verdadeiros. E Jesus, no momento em que nós sermos criticados e estivermos sendo afiados, cuide do nosso coração, para que a gente não se isole, não abandone os amigos que estão em volta de nós, mas que a gente possa enfrentar a realidade em Jesus, que a gente possa te obedecer e crescer para a tua glória e para o teu reino. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, família. Muito obrigado.